A gente está já com várias mudanças que tinham sido, eu diria, semeadas desde quando a gente começou, né, nessa gestão. Em 23 a gente já tinha esse olhar sobre o centenário. Esses 100 anos vão coroar, eu diria, uma série de transformações que eu acho que foram feitas nos últimos 2 anos e meio, né? Temos muita coisa nova vindo, nova marca, novo site, novas instalações, né? E uma estrutura, uma configuração do CARF diferente que vem sendo construída nesses 2 últimos anos e meio e que agora, digamos assim, acho que a gente fecha um ciclo de muitas mudanças que começamos em janeiro de 23. Foi um desafio muito grande porque havia um debate forte sobre a questão do voto de qualidade, né? O CARF, como todo órgão, toda instituição, passou por algumas crises. Tinha tido uma crise nas Zelotes em 2015, mas entre 2020 e 2022, nós tivemos todos a pandemia, que foi um grande desafio de como o CARF passaria a funcionar e ficou muitos meses de maneira remota, e também a questão do artigo 19, digamos assim, a situação sobre o voto de qualidade. No caso do empate, se ele seria pró-contribuinte ou pró-fazenda. Quando eu assumi, e isso era um debate com o ministro Haddad, nós tínhamos essa convicção que era fundamental o retorno do voto de qualidade. Então, eu diria que o primeiro grande desafio foi a gente trabalhar essa situação de uma alteração legislativa. E nisso foi investido aí um tempo e muita energia em 2023. Então, assim que assumimos, né, assumi aqui na Fazenda, junto com a equipe do ministro Haddad na Fazenda, o principal desafio foi fazer essa reconstrução do voto de qualidade, né? Para nós era muito claro que isso era uma necessidade. E houve essa nova reconfiguração. Mas não só isso também. A gente tinha a visão de que muitas coisas precisavam de uma modernização. A gente sabia que iria voltar à normalidade com relação ao fim da pandemia e que quando a gente conseguisse estabilizar a questão normativa, havia muita coisa dentro da casa a ser feito, né? E eu acho que nós caminhamos muito por aí. E, por exemplo, o novo regimento, que estava desde 2019 em debate, mas, né, foi publicado, foi aprovado pelo ministro só em 2023, e, sobretudo, uma preocupação nossa que nós investimos desde o começo com o olhar do CARF para o futuro. Não só a questão do voto de qualidade, mas a questão da tecnologia no julgamento. A gente tinha absoluta convicção de que era preciso investir e olhar para as novas ferramentas tecnológicas que poderiam impactar no julgamento, porque o desafio era muito grande. Nós, quando nós assumimos aqui, a gente beirava R$ 1 trilhão de estoque. É um número inaceitável, eu diria. A gente normalizar um número deste e achar que era algo que teríamos que ter como um dado, não. A gente colocou na cabeça que é inaceitável a gente imaginar ter, só na segunda instância do contencioso federal, 10% do PIB brasileiro. Então, havia e ainda há um desafio muito grande da gente reduzir esse valor, o estoque em termos de valor, mas também reduzir o estoque em termos de quantidade de processos, o que vai acarretar redução do tempo. Tem que ter esse olhar. A tecnologia não é a tecnologia por si própria. O importante dela é que a gente consiga atender melhor o cidadão contribuinte. E nesse ponto, o prazo ainda é uma questão assim, muito importante aqui no CARF, principalmente nas turmas ordinárias. A gente, em Câmara Superior, já conseguiu atingir, eu diria que, em média, a previsão legal de 1 ano, mas ainda estamos com um prazo nas turmas ordinárias muito longo. Então, eu acho que foram esses assim os principais desafios aí do começo da gestão até agora. Veja, eu acho que a ideia do CARF como uma instância última de julgamento de processos administrativos fiscais e, digamos, de uma revisão feita pela própria administração dos seus atos, é fundamental que a gente tivesse o voto de qualidade voltando como ele retornou, né? Por quê? Na verdade, as pessoas têm uma visão que não conhece o CARF, têm uma visão muitas vezes equivocada. As pessoas acham que tudo aqui dá empate. Isso não é verdade. Nós temos uma maioria
dos processos, grande maioria que é decidida ou por unanimidade ou por maioria, e não por empate, né, que acaba caindo na questão do voto de qualidade. Mas o voto de qualidade ele é muito importante porque as teses jurídicas, diria, mais complexas, muitas vezes elas terminam em voto de qualidade. E quando você tem o voto de qualidade como ele foi recolocado, ele permite ao contribuinte ainda buscar o Poder Judiciário e debater. Do contrário, não, né? Então, é muito importante que a gente tivesse isso. Era um ponto, digamos assim, fundamental que nós tínhamos na nossa visão para retomar a existência do CAF. A gente não tem modelos assim parecidos com o nosso na maioria dos países. Já é um modelo muito avançado e duradouro, um modelo que conta com a participação da sociedade civil de forma paritária. Mas, digamos, o equilíbrio para nós é trazido pelo voto de qualidade, como ele foi resgatado. Uma das medidas que a gente fez logo de início foi pensar nos novos caminhos tecnológicos que pudessem impactar de maneira positiva o julgamento. Então, há várias medidas que foram tomadas, mas duas são destaque. Uma, o plenário virtual. A gente passou a poder julgar processos em plenário virtual de uma maneira que eu diria assim mais ampla, mas olhando os desafios do plenário virtual que a gente está passando, que a gente vê a administração e o judiciário também enfrentarem. Eu acho que esse é um elemento central. Então, plenário virtual nós fizemos e ele vai ser muito importante para ampliar o direito de defesa nos pequenos processos. Isso aí é algo com o olhar desse do contribuinte. Com relação à Yara, a gente teve um salto assim nos 2 últimos anos, que é uma grande revolução na parte de inteligência artificial. Inteligência artificial em si ela já existe há vários anos, há décadas, né? Mas a nova inteligência artificial generativa, de fato, ela tem prometido e está mostrando cada vez mais que ela vai ter um impacto muito forte em algumas atividades que eu coloco como repetitivas mesmo num processo intelectual. Então, a capacidade que ela tem de aumentar a disponibilidade do julgador para, de fato, tomar decisões e que cada vez menos ele tenha que dedicar um tempo, por exemplo, para fazer um relatório, né, para fazer um resumo da petição do contribuinte. Tudo isso ela tem um potencial enorme de aumentar a produtividade, né? Esse é um ponto fundamental e é um olhar para o futuro. Não há outra saída, né? Todas as áreas do conhecimento agora estão caminhando e estão verificando um potencial de exploração da inteligência artificial, né? Os advogados já estão fazendo isso e a gente também aqui. Qual é o cuidado que a gente está tendo com a Yara? O cuidado principal não é se vai ter ou não inteligência artificial, mas é como fazer da melhor maneira, respeitando os direitos dos contribuintes, né? Um debate assim, muito importante que está tendo nessa questão de qualquer julgamento da Yara diz respeito, por exemplo, a um direito que qualquer cidadão contribuinte teria de ter um julgamento humano. E esse está plenamente preservado na Yara, né? Porque em várias áreas da inteligência artificial, os algoritmos vão substituir a ação humana, né? Isso já está acontecendo, por exemplo, em análise de crédito, em análise de risco, para várias coisas, não só risco de crédito, risco de entrega de uma política pública. E nesse caso da Yara, a primeira questão primeira coisa, a Yara não vai decidir nenhum processo. Ela só vai ser um auxiliar do conselheiro. Isso é uma primeira questão fundamental. A outra questão também que gerou a nossa preocupação, e que é o que muitos falam aí, da governança algoritmo, do risco algoritmo, né? A gente trabalhou com isso em vários campos, mas 2 são importantes. Primeiro, nós contratamos o SERP, que é uma empresa pública para desenvolver o sistema, mas nós contratamos a Fundação Getúlio Vargas, né, que é uma instituição privada de renome e de credibilidade para fazer a curadoria do sistema.
Então, essa curadoria ela não vai ser feita com servidores do CARF. É claro que os servidores vão estar no processo de supervisão, mas é uma curadoria que vai ser feita com, digamos, a articulação e a gestão e a aplicação da Fundação Getúlio Vargas. E esse é um elemento muito importante para garantir transparência no processo. Não basta só a gente ter a ferramenta, a gente tem também que garantir que a aplicação dessa ferramenta garanta sempre que a decisão aqui seja tomada por um conselheiro e, por outro lado, que esse processo de formação, né, das principais linhas decisórias que a IA vai poder ajudar, que ela passe por uma curadoria que tenha transparência e esteja aberta à sociedade, como é a tradição do carro. Ao mesmo tempo é uma alegria e um desafio, porque todas as novas tecnologias elas trazem riscos e chances de problemas. Então, administrar às vezes isso é o desafio maior, porque a IA ainda é algo que está sendo implementado em diversas áreas do conhecimento. A gente ainda está num processo muito forte de iniciação dessa tecnologia. Mas, não só aqui, no âmbito administrativo do CARF, mas no judiciário e no mundo inteiro, essas tecnologias elas estão fazendo transformações muito grandes em termos de processos de trabalho e, sobretudo, de produtividade. Não é só uma questão nossa. Isso que você falou, até nós temos já alguns estudos assim do BID, por exemplo, que mostram que esse primeiro momento é o que a gente chama de um momento da administração tributária, né, lato sensu 1.0, que é aquela em papel, para uma 2.0 em que ela está no meio digital. E o que a gente está fazendo agora é essa mudança dessa administração 2.0 para uma 3.0, onde não é só uma tecnologia que vai facilitar o acesso, que vai ter isso digitalizado, mas é que ela vai usar a própria inteligência e tecnologia para utilizar, para ser algo que melhore, aperfeiçoe e acelere os julgamentos. No fundo, a gente tem um compromisso muito grande de ter uma entrega mais célere, né? De ter, eu acho que em regimes democráticos, um dos grandes elementos é a gente poder contestar as decisões do Estado. Faz parte do regime democrático. Isso não acontece em regimes não democráticos. Em regimes democráticos, isso é um elemento essencial. Então, é um elemento essencial que as pessoas possam recorrer em um processo administrativo de fácil acesso, barato. O que a administração tem que fazer é se preparar e se esforçar para que esse processo seja célere, que a entrega seja rápida e que seja de qualidade, né? Mantendo a qualidade. Eu acho que esse é o grande desafio. Eu acho que dentro da administração tributária, uma grande mudança que está ocorrendo e é uma mudança cultural, e eu acredito muito que a cultura organizacional é um elemento muito forte para a gente impactar as organizações, né? Eu acho que ela acaba tendo uma capacidade muito grande de moldar vários procedimentos. O que eu acho que ocorreu ao longo do tempo, e isso é uma mudança muito forte na administração tributária, é a visão, digamos assim, é a questão da desconfiança, como padrão que o servidor da administração tributária tinha em relação ao contribuinte, né? Esse tipo de visão, eu acho que ele vem mudando ao longo do tempo, e hoje se fala muito em compliance tributário, né? Se fala muito na possibilidade do contribuinte consultar a administração para saber o procedimento correto. E é algo que, assim, quando eu comecei há mais de 25 anos atrás na administração tributária, havia uns colegas mais antigos que tinham essa visão, assim, sempre de desconfiar do contribuinte. E eu dou só um exemplo, gosto de falar isso na parte de que às vezes é mais fácil ser entendido pelas pessoas, na parte, por exemplo, dos contribuintes e da declaração de imposto de renda da pessoa física. Me lembro uma vez, logo que entrei assim, vocês sabem, às vezes as pessoas fazem uma declaração e ela cai em malha porque tem algum tipo de divergência, né? E aí eu me lembro que essa divergência, só quem conseguia saber qual era a divergência era o auditor que estava analisando o processo, né? Então, o colega estava analisando o processo e ele viu que tinha uma divergência ali
em uma determinada despesa, provavelmente saúde, né, que estava dando essa divergência. E aí ele pede, notifica o contribuinte, pede o contribuinte para todos os documentos de todas as despesas do processo. E eu perguntei, né, mas você não sabe que o problema é só aqui, essa divergência? Ele disse assim, não, mas eu sei disso, mas ele não sabe o que eu sei. Então eu vou pedir tudo para que ele traga todo o material, porque eu posso descobrir outras coisas, né? Então, você veja que isso era uma visão sempre, né, de que a gente deveria desconfiar sempre e que a gente evoluiu. Eu gosto de dar esse exemplo porque quando a gente olha no caso da declaração do imposto de renda da pessoa física, hoje em dia não só a Receita, né, a administração tributária, ela mostra, ela te entrega uma declaração pré-preenchida com tudo que ela tem lá e pode ser às vezes que acontece várias vezes de pessoas amigas que dizem assim, olha, apareceu uma despesa de saúde declarada lá que eu nem tinha mais recibo, não guardei, nem sabia. E tem pessoas até que chegam e acrescentam alguma coisa, mas de certa maneira a Receita já mostra. E quando a sua declaração cai hoje em malha, você consegue já ver a razão e já fazer a autocorreção. Eu acho que em termos de administração tributária, essa mudança de mentalidade é uma mudança muito importante, né? É uma mudança muito importante ao longo do tempo, dessa ideia de que o contribuinte, né, e isso é verdade, em 99,9% dos casos, ele age corretamente, em alguns casos ele se engana ou tem algum tipo de deficiência no controle, e há, claro, aquele contribuinte, um pequeno percentual que age em desconformidade. Eu acho que para esse a gente tem que ter esse tratamento rígido, como a gente vê em questões, sobretudo, envolvendo fraude tributária, são coisas muito sérias. Mas eu acho que a grande mudança ao longo do tempo é essa mudança da mentalidade dos membros da administração tributária em geral em relação ao contribuinte. É essa visão que a gente ainda luta um pouco contra ela, né? Mas que ela é uma visão ainda assim, que ela tem se modificado ao longo dos anos, né? E que tem sido muito mais trabalhada nesse sentido de uma cooperação, de tentar criar esses espaços de cooperação, de resolução desse tipo de disputa tributária, né? Eu acho que esse é uma mudança que eu presenciei, que é uma mudança interessante. Para mim foi uma surpresa, na verdade, no final de 22, no governo de transição, né? Eu fui consultado sobre alguns temas, mas estava, né, ajudando lá, colaborando no que era possível com algumas questões no âmbito da Receita Federal, mas não de maneira nenhuma. Eu tinha acabado de voltar do doutorado, que tinha passado um tempo no exterior fazendo parte do doutorado, né? Terminei em 2022 e, assim, não tinha expectativa. Não tinha trabalhado diretamente, nunca tinha sido conselheiro do CARF, né? E não era necessariamente a minha área, digamos, de maior tradição na Receita Federal, a tributação. Eu acho que a escolha se deu em grande parte por uma visão do ministro de ter um foco muito grande na gestão, de achar que o CARF precisava ter aquela mudança no voto de qualidade, mas não só, que quando a gente resolvesse o voto de qualidade, tinha aí 10% do PIB para ser resolvido. E era preciso que alguém, acho que viesse com essa visão de gestão, de poder trabalhar isso nas várias dimensões de uma instituição. Pessoas, processos e tecnologia. Assim, as três grandes dimensões que a gente trabalha. Eu acho que talvez minha experiência gerencial anterior, até em cargos assim, fora da área de tributação, tenha ajudado nisso, né? E a gente fez muita coisa, né? Por exemplo, na área de pessoas, não só aumentamos o número de conselheiros, mas trabalhamos muito para melhorar a equidade de gênero aqui. Nós aumentamos em muito o número de conselheiras aqui, aumentamos a participação das centrais sindicais e de outras confederações, né? Digamos, democratizamos mais assim esses espaços na área de pessoas, na área de tecnologia já falamos de instrumentos, e na área de processos de trabalho também. Uma reformulação do regimento, as próprias súmulas, né? Retomar as súmulas. Não só retomamos a edição de súmulas, mas como colocamos na lei que foi aprovada, 14.089, que elas passassem a ter observância obrigatória pela primeira instância.
que era um absurdo você imaginar que o CARF tinha uma jurisprudência consolidada e dentro da própria administração, a primeira instância não tinha a necessidade de seguir, observar aquele entendimento. Então, dentro desse contexto, eu acho que essa escolha foi mais assim, nesse sentido. Mas foi uma surpresa, foi já ali no finalzinho de dezembro, começo de janeiro, que houve esse convite, né, do ministro, tanto que quando ele me chamou, eu nem estava em Brasília, ainda estava em Fortaleza, vim para cá no dia 3, já para assumir o CARF no comecinho do ano lá, mas acho que com esse grande desafio, né? Eu acho que uma visão assim, a preocupação do ministro Haddad com a visão assim de gestor, de não se conformar com esses números, de ter a certeza que a gente precisava trabalhar para reduzi-los, para ter um serviço melhor para a sociedade. Eu acho que nós tivemos assim um ano assim difícil em 23 por essa oscilação legislativa, 24 foi um ano excelente, primeiro semestre de 25 impactou de maneira séria a questão do movimento grevista dos auditores, jogando mais de 800 bilhões e que o melhor ano no passado tinha sido algo em torno de 400 e poucos bilhões, então o dobro do melhor ano. O que eu espero ainda né, nessa gestão, ou que até dezembro do ano que vem, é que com essa retomada da normalidade, primeiro, a primeira situação é que a gente consiga reduzir o valor, esse estoque em termos de valor. Ele não é aceitável. Quando a gente vê os parâmetros internacionais da OCDE e de outros países, ninguém tem um contencioso deste tamanho. Acho que a gente tem que trabalhar e conseguir fazer essa mudança e conseguir reduzir drasticamente. Nós já tínhamos chegado a 1 trilhão 150 bilhões, reduzimos para algo em torno de 900 bilhões e voltou de novo a 1 trilhão 150 bilhões. Então, eu acho que chegar com esse número bem abaixo é uma meta assim, realmente fundamental. Eu acho que não dá para sair daqui sem imaginar esse número bem abaixo de 800, 700 bilhões, que a gente consiga tê-lo reduzido assim. Outra questão também é a quantidade de processos que, mesmo com todas essas dificuldades, a gente conseguiu fazer. Nós entramos aqui com 92 mil processos e estamos com algo em torno de 70 mil processos. Então, mesmo com toda a dificuldade, o número de processos vem caindo. Essa tendência ela tem que ser mantida, porque se a gente tiver uma tendência de queda de processos, uma hora, e a gente tem um planejamento que isso deva ocorrer em 4 anos e meio, o CARF vai julgar todos os processos em 1 ano, que é o que a lei determina. Então, eu acho que não poderíamos sair daqui sem ter uma redução realmente significativa nos valores de estoque do processo CARF e também que não tivéssemos, não saíssemos daqui sem uma curva, digamos, de decréscimo. Eu acho que em algumas coisas da vida, e quando a gente trabalha já com mais experiência, não é só o que a gente entrega, mas é uma tendência que a gente deixa, né? Mesmo que a gente não chegue ao número, ao prazo determinado pela lei de 1 ano, mas se a gente consegue ver que todo ano o nível a quantidade de processos no CARF está diminuindo e o prazo está diminuindo, a gente sabe que o órgão está caminhando no sentido correto. É isso que é muito importante. Então, eu vejo muito isso como entrega à sociedade, mantendo a qualidade, como nós estamos mantendo, mas com um serviço entregue numa qualidade maior. Acho que sem isso eu não poderia sair. Outra coisa que eu também me orgulho muito, que a gente já está conseguindo, se Deus quiser, fazer um balanço aí do início e final da gestão, é um CARF mais plural, mais democrático. E isso também é algo que eu acho que eu não poderia sair sem isso. É um CARF que tem uma participação das centrais sindicais, que, ao fim e ao cabo, a participação dos trabalhadores aumentada, e é um CARF também que tem um percentual de participação feminina, né? Na verdade, essa questão da equidade de gênero, se não atingido a meta que a gente tem de 40% no mínimo de mulheres, mas que isso já está ocorrendo, um processo em que a gente já praticamente dobrou o número de conselheiras. Então, ter um CARF mais plural é algo com o qual eu não me imaginaria saindo daqui sem isso. E acho que esse processo até está bem adiantado nesse ponto. A gente conseguiu muito, sobretudo com as confederações e centrais sindicais, que têm uma liberdade maior de indicação, essa participação feminina.
Então, acredito eu que era uma coisa que eu não poderia sair daqui. Tem outras situações também que eu acho que não são as centrais, mas que também são muito importantes, a gente ter uma reestruturação do espaço físico, né? Ter um novo espaço, um espaço mais adequado, um espaço, diga-se de passagem, racionalizado, é um espaço até menor em termos de metros quadrados, mas um espaço em instalações mais adequadas, instalações que possam receber bem os contribuintes, os advogados, os conselheiros, os servidores que trabalham no CARF. Porque isso também tem um impacto muito positivo na moral, na forma como as pessoas vêm para trabalhar, elas se sentem, né, prestigiadas, em que as pessoas têm essa preocupação com o espaço de trabalho, e isso também tem um reflexo. Não é do mais importante. Das três questões, eu diria assim: primeiro, é tentar ter o foco na melhoria e entrega para o contribuinte, menos estoque em termos de valor, em termos de processo. Segundo, um CARF mais plural, mais inclusivo, mas também, por fim, também é importante essa questão do espaço com uma valorização de dizer para o conselheiro, para o jornalista, para o advogado, para o contribuinte, né, que a gente tem a preocupação de um ambiente de trabalho, também no aspecto físico, que seja adequado, que acolha bem as pessoas, que tenha essa possibilidade de deixar assim uma forma de trabalho assim mais aprazível, né? Mais adequada nesse ponto. Então, eu acho que são três coisas assim que eu tinha na mente e, se Deus quiser, acho que conseguiremos até final do ano que vem. Na verdade, a reforma que já foi aprovada, eu diria assim, falando em reformas tributárias no plural, e aí a gente poderia falar de duas muito importantes, uma reforma, a reforma sobre o consumo, IBS e CBS. Em relação a esta, o CARF está preparado e vai julgar na mesma terceira sessão que hoje julga PIS/COFINS os processos que vierem de CBS. Eu acho que isso é uma questão já bem definida, a gente está preparado, não acreditamos que vai ter nenhum tipo de problema com relação a isso. Até um eventual aumento inicial, alguma discussão inicial que haja nesse ponto, a gente está perfeitamente preparado para isso. Eu acho que essa questão da reforma, ela tem primeiro assim, quando a gente olha o caráter não processual, mas propriamente material, a ideia dela é ser uma ideia redutora de litígios, né? Porque, principalmente no ICMS, que a gente não tinha 27 legislações, tinha 27 multiplicada por vários regimes especiais que se chegavam aos milhares, mas mesmo na questão da CBS, que é federal, eu acho que essa ideia, por exemplo, vocês acompanham o CARF, de uma simplificação em créditos que podem ser aproveitados ou não, né? Uma ampla possibilidade de creditação, que hoje é um dos grandes debates que a gente tem em alguns outros tributos, como IPI, PIS/COFINS, isso vai ser mais simples. Então, ela tende no mérito a simplificar. Mas, em termos de estrutura, estamos preparados, serão julgados na terceira sessão. Eu falo de reformas porque a gente tem uma reforma agora sobre a renda, que está sendo colocada também, e também vai ser uma reforma muito simplificadora, porque quando você isenta as pessoas até R$ 5.000, não existe mais debate sobre pagamento ou não pagamento de tributo, as pessoas já não estarão pagando, né? Então, assim, também é uma reforma que se espera simplificadora no mérito, né? Principalmente que você vai aumentar muito a base de pessoas isentas, né? E que pode, e a expectativa é gerar, inclusive, uma diminuição de número de processos relativos a isso, né? Então, eu diria que as reformas que estão sendo implementadas, né, tanto do consumo como da renda, em termos de contencioso, há uma expectativa de redução em relação a elas. Mas, tanto com relação a imposto de renda de pessoa física, principalmente, que a gente passaria a julgar, que a gente continuaria julgando na segunda sessão, como a da CBS, que iria para a terceira sessão, o CARF está preparado, ele acha que isso não vai ser, que elas no mérito, ambas são simplificadoras e redutoras de contencioso, mas que eventual contencioso que venha, ele vai ser resolvido, se Deus quiser. A gente, digamos, julgando ainda esse contencioso já mais antigo aqui, a gente até se prepare para mais rapidamente poder dar resposta a essas novas demandas.
Eu acho que a gente tem que tirar esse estoque, reduzir esse estoque para começar a jogar coisas novas, né? Não há, assim, sentido a gente ter processos ainda que, não no CAF, mas que se iniciaram em termos de contencioso tributário há 20, 25 anos, como existem, né? A gente pega debates aí de processos ainda dos anos 2000, final da década de 90, que ainda estejam em debate, né? Assim, o começo do lançamento tributário. Isso não faz menor sentido. Então, é muito importante ter isso em vista. Mas o CAF está preparado e eu acho que ambas as reformas, elas não vão ser amplificadoras de litígio. A ideia delas é uma ideia muito central em ambas, que é uma ideia de simplificação.